Fala pessoal, beleza? Agora chegamos no momento especial do nosso treinamento, onde a gente vai começar a configurar o nosso Kafka, né? A gente já fez a configuração da nossa API, a gente já fez a configuração da nossa aplicação para persistir ali o status inicial no banco de dados, mas agora a gente vai iniciar a configuração do Kafka. Vamos lá? Então aqui no nosso computador, a gente tem aqui a nossa arquitetura, né? Então a gente está construindo essa aplicação, fizemos a comunicação com o banco e também já criamos aqui o nosso endpoint, tá? Agora a gente vai começar a efetuar a configuração do nosso Kafka. Então, primeiramente, garanta que seu Kafka esteja rodando aí com Docker. Então, você pode rodar aqui um Docker PS para ver quais os containers que estão rodando. Então, a gente tem aqui rodando todos os containers que a gente configurou anteriormente, tá? E aí a gente agora vai para a nossa aplicação e a gente vai agora adicionar a dependência do Kafka. Então, vamos agora aqui no .xml e a gente vai adicionar a dependência do Spring com Kafka. Tá? Então, aqui abaixo do OpenAPI, a gente vai adicionar a dependência do Kafka. Então, org.springframework Kafka Spring-Kafka. Vamos clicar aqui no Reload do Maven para que ele possa adicionar aqui essa dependência, né? Ok, dependência adicionada. Agora a gente vai no nosso Properties, no Application Properties, para que a gente consiga fazer aqui as configurações necessárias do Kafka. Então, primeiramente, a gente vai adicionar aqui spring.kafka.bootstrap-servers. E aqui a gente vai adicionar localhost. Né? O que a gente precisa adicionar aqui no nosso Bootstrap Server? A gente precisa adicionar qual o servidor do nosso Kafka. Se a gente voltar aqui no nosso terminal e olhar os serviços que a gente tem rodando, a gente vai ver que a gente tem aqui um serviço chamado Kafka, tá? E ele está rodando aqui na porta 19092, tá? Então, o serviço do nosso Kafka, ou seja, o servidor do nosso Kafka está rodando na porta 19092. E a gente precisa apontar na nossa aplicação o Kafka para essa porta e esse host, para esse servidor, tá? Então, como eles estão rodando na mesma máquina, tanto a nossa aplicação quanto o Kafka estão rodando na nossa máquina, a gente vai colocar aqui localhost, mas se ele tivesse um servidor remoto, né, em outro servidor, em alguma conta, em alguma hospedagem, a gente colocaria aqui o endereço daquela hospedagem. Como esse serviço está sendo rodado da nossa própria máquina, a gente vai colocar aqui localhost, tá? Então, localhost na porta 19092. Ok? Então, a gente fez aqui a configuração do nosso Bootstrap Server. A gente pode agora começar a pensar aqui no nosso tópico, tá? Então, aquele tópico inicial que a gente vai ter, né? Se a gente olhar aqui nossa arquitetura novamente, a gente já pode definir o nome para esse nosso tópico, que é o tópico de pagamento. Então, a gente, voltando aqui para nossa aplicação, a gente pode criar aqui, né? Spring.kafka.tópico. Então, essa configuração aqui, ela não é padrão, tá? Então, aqui eu estou colocando um nome customizado para referenciar o nosso tópico. Então, spring.kafka.tópico e eu vou colocar aqui traço boleto, um nome customizado, e eu vou colocar aqui, ó, solicitação boleto. Esse vai ser o nosso nome do nosso tópico. Esse nome, só o fato de adicionar essa propriedade aqui, ela não tem efeito nenhum. A gente vai precisar criar um tópico com esse nome e a gente só está adicionando ela aqui no nosso properties para a gente conseguir referenciar ela na nossa aplicação, tá? E aí a gente também precisa adicionar aqui o serializador da mensagem que a gente vai enviar para o Kafka. A gente tinha falado anteriormente que a gente iria utilizar aqui o Avro, né, como
modelo de dados para ser como serializador de dados para ser enviado da nossa aplicação para o Kafka, tá? Mas a gente vai utilizar aqui, primeiramente, um JSON. A gente vai enviar um JSON ali para o Kafka. Depois a gente configura ali o Avro, tá bom? E para a gente enviar como JSON, a gente precisa adicionar aqui algumas configurações ainda no nosso Properties. Vou trazer ela aqui para a gente. Tá? Isso vai ficar disponível aí na nossa aplicação base para que vocês possam copiar também. Opa. Só tirar aqui o nosso hashtag. Então aqui a gente tem um Spring Kafka Producer Key Serializer. E aí a gente tem esse caminho dessa classe aqui, tá? Org, Apache, Kafka Common, Serialization e String Serialize. Da mesma forma, aqui para o JSON, tá? Spring Kafka Produce Value Serializer. E aí um caminho aqui da classe JSON que vai serializar o nosso objeto em JSON, tá? O que é que a gente está fazendo aqui com essas duas propriedades, né? Quando a gente envia uma mensagem para o Kafka, a gente pode enviar para o Kafka uma chave, né? A forma de se enviar uma mensagem para o Kafka ela é sempre chave-valor. Então, a gente tem uma chave e a gente tem um valor. Aqui a gente está definindo que a chave que a gente vai estar enviando ela é do tipo string. E o valor que a gente está enviando para o Kafka é do tipo JSON. Então, essas duas configs estão definindo isso aqui na nossa aplicação, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, essas duas configs aqui, essas duas linhas de propriedades estão definindo isso que a nossa chave, nossa key, ela vai ser do tipo string e o valor, o objeto, o payload que a gente está enviando para o Kafka, ele vai ser um JSON, tá bom? Então, é isso que ele está definindo aqui. Então, só com isso a gente já consegue ter a nossa configuração base aqui para enviar mensagem para o Kafka. Na próxima aula, a gente vai criar aqui uma classe produtora para fazer o nosso primeiro experimento de envio de mensagem para o nosso Kafka, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.